Nós temos que parar de ficar na porta do templo e começar a entrar para dentro do templo. Porque aquele homem que foi curado, irmão, imagine, ele não andava desde a vida toda. Qual era o sonho dele de criança? Vamos contextualizar para os dias de hoje. Talvez ele olhava os meninos jogando bola, e ele ali na porta da igreja pedindo esmola. Daí quando ele é curado, quem pensa com a cabeça de menino? Foi lá jogar bola. Não. O que ele fez, irmão? Ele entrou templo adentro. Ele entrou templo adentro, saltando, e o texto diz que ele entrou saltando, pulando e louvando a Deus. Isto aqui é propósito. Havia um propósito em aquele homem ser curado. Outra grande dificuldade, e que Deus anseia e procura nesses dias, Ele procura homens que tenham corações quebrantados. Pelas dificuldades, os nossos corações têm se endurecido. Pelas pessoas que nos traíram, e eu não estou falando de relacionamento conjugal, não, eu estou falando de traição de um modo geral, de um amigo que traiu, de alguém que falou uma coisa que não devia, que você, às vezes é um parente, às vezes é uma pessoa de sangue, às vezes é um irmão teu, às vezes é um pai, uma mãe, que liberou uma palavra que te machucou, que doeu, e devido a tantas pancadas que nós tomamos da vida, nós naturalmente vamos endurecendo. Essa é a verdade, nós vamos endurecendo, de tanto que a gente apanha. A gente até usa um termo, o casco vai ficando grosso, o lombo vai ficando ardido, de tanto que a gente apanha. E daqui a pouco, meu querido, o nosso coração, ele vai petrificando, porque isso é uma defesa, para que a gente não se machuque mais. A verdade é que o Senhor está procurando homens que tenham um coração quebrantado. O que é um coração quebrantado? Um coração quebrantado, irmão, é um coração, em primeiro lugar, humilde. Irmão, um coração humilde. Como é que é o teu coração? Se nesse momento Deus virasse tudo na tua vida aí financeira, vamos usar um exemplo, e você saísse do culto hoje milionário, esses milhões que você recebeu mudariam você? Por causa do dinheiro você mudaria suas amizades? Por causa do dinheiro você trocaria até a congregação? É porque tem igreja de rico. Em Novo Hamburgo temos uma que é top de linha. Igreja de rico, tem detetor de pobre na porta. Se eu inventar de entrar lá, irmão, Deus o livre. Tem até medo de visitar. Mas ter um coração humilde é aquele coração que ele não é transformado pelo que tem ou pelo que deixa de ter. Pode ter um carrão ou andar de bicicleta, ele é igual. É aquele que
sendo alguém que tem um grande trabalho dentro de alguma organização, ou aquele que tem um trabalho pequeno, nada isto muda. A pessoa trata todos com equalidade, todos iguais. Isso é um coração humilde. Alguém que tem um coração humilde não maltrata, não menospreza os outros. Porque quem faz isso é o soberbo, é o arrogante. Como você trata aquela senhora, já de idade, que entrega o folhetinho do mercado Vila Regina, ali na sinaleira da Unimed? Irmão, eu detesto aquilo ali. Por muito tempo eu não pegava aquele folhetinho. Deixava a coitada miserável no vidro lá assim, ó. Daí um dia Jesus disse: sabia que esse é o trabalho dela? Eu digo: é mesmo, tá vendo o sol que está lá? Tu tá com o ar ligado, né? Pois então abre esse vidro e pega o papelzinho dela. Que quanto mais você pegar esse papelzinho, mais rápido ela encerra a atividade dela e vai para casa. Não tem misericórdia da pessoa? Eu digo: meu Deus, e eu fingindo que ela não existe. Irmão, um coração humilde, alguém que trata as pessoas que têm dinheiro da mesma forma que os que não têm. As coisas não mudam alguém que é humilde. E daí dá para entender porque que o Senhor está procurando tanto gente com coração quebrantado. A primeira característica de um coração quebrantado, ele é um coração humilde. A segunda característica de um coração quebrantado, ele é um coração maleável. Sabe o que é um coração maleável, irmãos? É aquele coração que ele muitas vezes identifica que ele não estava certo. É aquele coração que tem capacitação para mudar de ideia. Porque alguém trouxe uma razão. Como eu conheço gente, irmão, que ele sabe que está errado, mas ele vai até o inferno errado. Não, isso é de uma burrice. Por mim pode trazer o alfafa e já largar na frente. Não, porque tem que ser muito burro. Tu está vendo que o troço está errado, vai dar errado, não tem como dar certo, e tu segue, vá comer alfafa, pelo amor de Deus. Irmão, nós temos que ter um coração maleável. Um coração quebrantado é aquela pessoa que ela não tem problema nenhum em reconhecer as suas falhas, em reconhecer que ela não sabe tudo, em reconhecer que pode ser que esteja errado. Um coração quebrantado é um coração ensinável. É uma pessoa que ela pode ter 80 anos, irmão, ela é um poço de sabedoria, mas tu olha para ela e ela está aprendendo, 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 e ela continua dizendo: eu errei, tenho 100 anos e ainda não aprendi isso aqui, mas eu vou aprender, eu quero mudar, eu quero melhorar. A tua esposa diz que tu precisa fazer isso, fazer aquilo, que tu está sendo estúpido demais com os filhos, e daí tu tem duas alternativas: ou tu fica bravo com ela por expor uma verdade acerca de você, ou entrar, aleluia, numa guerra interna e dizer: eu preciso mudar, eu quero aprender, me ensina, Jesus. Isso é um coração quebrantado. Nós apanhamos tanto. Teve gente aqui que, irmão, que nunca teve uma merenda na escola, que passou dificuldade. Tem gente aqui que não conseguiu completar nem o ensino fundamental. A vida te endureceu. Teve homens aqui que foram abusados quando eram criança, e isso destruiu você, e talvez ninguém saiba. Alguém tocou onde não devia.
E isso tem arrebentado muitas vezes você por dentro. Só que isso traz sequelas, isso vai endurecendo a gente. Só que quem o Senhor está procurando é uma pessoa que tem um coração, que seja maleável, ensinável, humilde, e um coração acessível. É aquela pessoa que tu pode dar uma ideia e ela vai pelo menos pensar. Sabe, não adianta a gente ser o dono da razão. Muitas vezes as pessoas terão ideias extraordinárias, elas não vão contar para ti justamente porque tu é um cabeção. Não aceita nada de ninguém. Como o Senhor deseja que eu e você tenhamos um coração maleável, um coração quebrantado, um coração acessível. Sabe, que os nossos filhos possam ter acesso a gente. Que os nossos líderes possam ter um acesso no nosso coração, que as nossas ovelhas possam ter um coração, ter acesso no nosso coração, e que nós possamos deixar de lado a couraça emocional que muitas vezes nós vivemos, de tantas vezes que fomos traídos, de tantas vezes que fomos julgados, de tantas vezes. Um coração quebrantado é um coração que aprendeu a perdoar. Irmão, uma das melhores coisas de um coração quebrantado é o perdão. O perdão não é difícil. Pastor, mas eu tenho dificuldade em perdoar. Pois bem, então você precisa ter um coração quebrantado. Você precisa pedir isso para o Senhor nessa noite. Você precisa liberar para que Ele trabalhe em você e você seja transformado, algo de dentro para fora, algo que transforme não apenas você, mas também todas as circunstâncias à sua volta. Aleluia, um coração que é capaz de perdoar, de liberar o perdão. Aleluia, porque Ele sabe que todos nós erramos, e essa é uma das primeiras razões do porquê nós temos que perdoar em todo tempo. Nós precisamos perdoar em todo tempo, primeiro, porque todos nós erramos. Ou tem alguém aqui que nunca errou? Eu tenho um tio meu que ele diz uma frase muito legal. Ele diz assim: o meu erro é achar que eu erro. Imagina, até ele errou. O erro dele é achar que ele erra, então já errou. Aquela mulher que foi trazida diante de Jesus, lançaram ela aos pés de Jesus e disseram: foi pega em adultério, a lei diz que nós temos que apedrejar. Mestre, já trouxemos as pedras. Bem, não, beleza, então tá, vai ser um show aqui, trimassa. Beleza, não, vamos fazer assim, então vamos começar aqui, quem nunca errou, quem nunca falhou, eu quero ver aí quem é os bonzão aí da turma, aquele que nunca errou. Vamos começar por esses, tá? Daí depois os outros, né, que for errando um pouco mais, daí vai na sequência ali, né? Mas vamos começar primeiro por quem nunca errou. Vamos lá, quem nunca errou aí, atira a primeira pedra. E o que a Bíblia diz? Que um a um eles foram largando as pedras, porque quando Jesus falou aquilo, eles fizeram um exame de si mesmo, e eles viram que eles eram falhos. Romanos, se eu não me engano é 3:23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tem um outro texto que diz assim: e não há quem não peque.
Nós vamos pecar, nós vamos falhar, nós vamos errar, é normal, nós vamos falhar. Então esse é o primeiro motivo do porquê que eu tenho que perdoar. Eu preciso perdoar, porque quem nunca errou? Eu até dou o direito de tu não perdoar, e é eu que dou o direito, não é Deus, viu? É eu dou o direito de alguém não perdoar alguém que nunca errou. Aí tem o direito, cara, o cara é perfeitão. Adivinha, Jesus nunca errou. Ele poderia ter apontado para nós e não ter nos perdoado. Ele poderia. Ele nunca errou. Mas ele perdoou quem estava matando ele. Ele perdoou quem estava tirando o sarro dele. Numa das últimas palavras, em meio a muitas dores, ele disse: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que eles estão fazendo. Pai, perdoa eles. Sabe por quê? Jesus estava dizendo assim: Pai, perdoa eles, porque eu pessoalmente já perdoei. O coração quebrantado é um coração que perdoa em todo tempo. E o primeiro motivo do porquê que eu tenho que perdoar é porque eu sou falho demais. Eu falho com meus amigos, eu falho com o meu pastor, eu falho com a igreja, eu falho com a minha esposa, eu falho com os meus filhos, eu falho. Em segundo lugar, eu tenho que perdoar, porque eu tenho que experimentar a misericórdia. Eu tenho que ter misericórdia das pessoas, porque estas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Sabe por que eu tenho que ter misericórdia? Eu tenho que ter misericórdia, porque se não é a misericórdia, eu não era para estar aqui. E adivinha, você também não. Sabe por que nós conseguimos acordar essa manhã? Porque o Senhor teve misericórdia de mim e de você. E eu preciso amá-lo mais do que tudo, eu preciso perdoar, aleluia, porque Ele tem misericórdia de mim, então eu tenho que ter misericórdia das pessoas também. Eu tenho que ter um coração misericordioso. E é importante nós salientarmos que o meu perdão, ele não precisa que haja do outro lado um arrependimento. Às vezes a pessoa do outro lado, irmão, nem arrependida está, inclusive às vezes até tirando o sarro da gente. Foi o que fizeram com Jesus. E Ele fez o quê? Marcou na paleta, como eu e você fazemos? Não. Ele simplesmente teve misericórdia e perdoou. Então, o perdão não depende de arrependimento. Ah, mas eu tenho que perdoar aquela pessoa, ela me odeia. Não interessa se ela me odeia, irmão, eu amo ela. Ah, pastor, está forçando, né? Irmão, amar é diferente de gostar. Eu quero que você entenda isso. Tem gente que às vezes quer confundir as coisas. Amar é uma intenção, gostar depende da nossa convivência. É ou não é verdade que tem gente que a gente passa a ser amigo em 2 palitos? E não tem dificuldade nenhuma de ser amigo. Agora tem gente que pra gente ser amigo, irmão, a gente tem que fazer uma força brutal. Não, tem gente que, olha, pra ser amigo daquela carniça lá, tu tem que fazer uma força brutal. Não, irmão, olha, é muito melhor carregar aterro molhado. É muito melhor uma caçamba de aterro molhado, daquele 12 metros, na chuva, é melhor do que ser amigo de uns aí.
Eu não sei que tipo de amigo é você. Há um mandamento para mim perdoar, da mesma maneira que há um mandamento que eu tenho que amar. Amar é intencional. Eu amo essa pessoa, mas se eu não consigo ter afinidade com essa pessoa, não tem por que eu estar junto. Se essa pessoa abre a boca, me dá nos nervos, irmão, sai fora. Você está entendendo? Tem gente que acha que não, mas Deus disse que eu tenho que amar aquela pessoa. Não, irmão, amar aquela pessoa não é convidar para ir no Natal lá, na tua casa. Não, irmão, isso aí é para os íntimos. Você não está entendendo? Amar, eu tenho que amar o meu inimigo. Mas Jesus nunca disse para mim andar com o meu inimigo. Ele disse que eu tenho que amar o meu inimigo. E eu quero que você compreenda, irmão, que eu não tenho inimigo nenhum. Eu amo todos eles. Mas tem uma turma que tu quer andar junto, nem a pau. Eles na primeira oportunidade vão tentar puxar o meu tapete. Então eu vou fazer o que com eles, irmãos? Não, irmão, eu tenho que ser simples como a pomba, mas eu tenho que ser prudente como a serpente. Então se eu sei que ali eu posso tomar uma bagornada violenta, meu casamento pode ser abalado, eu vou botar essa pessoa para dentro da minha casa por quê? Eu quero que você entenda isso. Tem gente que tem uma guerra, mas como Jesus manda amar o inimigo? Manda amar, irmão. Não, ele não diz para te andar junto. Ama à distância. E às vezes o único jeito da gente amar algumas pessoas é à distância. Deus ama para mim, diz que eu tenho que amar o nosso presidente. Ai, eu amo ele, mas não vou votar nele não. Tudo tem limite. Amar ele não tem a ver com autorização para ele fazer o que ele quer. Não. Quem tem filho aqui, você ama os seus filhos? E quando eles erram, você ama as atitudes deles? Não. Mas isso diminui o amor pelos seus filhos? Não. Pois bem, é isso aí. Entendeu? A gente não concorda com a pessoa, mas segue amando. E é isso que o Senhor espera de nós, que o nosso coração seja perdoador a esse ponto. A outra pessoa, irmão, ela pode estar nos odiando, querendo a nossa morte, ainda assim, eu tenho que ter misericórdia, eu tenho que perdoar, eu tenho que amar, eu não posso achar, ai, mas Deus podia pesar a mão, irmão. Deus não pode pesar a mão, Ele pode fazer o que Ele quiser, Ele é Deus. Agora, quem sou eu para dizer o que Ele tem que fazer? O meu papel é perdoar, o meu papel é entregar, o meu papel é dizer, Senhor, olha, abusou quando eu era criança, mas está aqui, Senhor, está na tua mão, eu quero andar para frente, eu quero entrar no templo, chega de ficar na porta, chega de ver as coisas acontecendo na vida dos outros e na minha não. E um motivo muito extraordinário do porquê que eu tenho que perdoar é porque é mandamento, irmão, daí eu não me escapo. Como é mandamento, eu não me escapo. Eu deixei por último justamente por causa disso. Olha a quantia de motivo do porquê que eu tenho que perdoar. O último fecha a conversa. É mandamento, irmão. Ó Pai, ensina-nos a orar. E daí o que ele disse na oração do Pai Nosso? E perdoa-nos, Senhor, da mesma forma que nós perdoamos aquelas pessoas que nos ofendem. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, Senhor, nós queremos ser perdoados na mesma medida que nós perdoamos. É isso que a oração do Pai Nosso quer dizer. Então quer dizer o quê? Se eu não perdoo as pessoas, o Senhor não me perdoa também. É aí que está o problema. É aí que está o problema, é na mesma medida. Se eu perdoo as pessoas mais ou menos, Deus vai me perdoar mais ou menos também. E daí às vezes eu acho que, eu sou perdoado, aleluia. Não é, às vezes tu está mentindo para si mesmo. Você não foi perdoado, é por isso que a tua vida está do jeito que está. É por isso que o teu relacionamento está do jeito que está. É por isso que as coisas estão do jeito que estão. Você está na porta, conhecendo o milagre, enxergando o milagre, mas não entra.
nós precisamos adentrar o templo. E perdoar, irmão, não é apenas os outros, é perdoar a si mesmo. Porque eu conheço um monte de gente, irmão, que não se perdoa. Eu conheço gente que vive de passado, irmão, que não se perdoa por um casamento que acabou, não se perdoa por uma traição que cometeu, não se perdoa por uma palavra que liberou e aquilo terminou uma amizade, não se perdoa, aleluia, por uma fala, não se perdoa por um gesto, não se perdoa por uma atitude, não se perdoa por um investimento ruim que trouxe dívida para casa, para a família. Eu conheço pessoas que tentaram tirar a própria vida, porque não se perdoam. Então não adianta nada, irmão. Tem gente que é muito bom para perdoar os outros, mas não perdoa a si mesmo. Não adianta eu perdoar todo mundo e não perdoar a mim. Eu tenho que perdoar a mim, irmão. Você errou, você falhou. A questão é, te arrependa, está arrependido, amém, o Senhor já perdoou, aleluia. E deixa eu dizer uma coisa aqui, tem muita gente que não entende, aleluia. Sabe que eu não me perdoar é a maior prova de soberba e arrogância? Sim, eu não me perdoar é uma prova de soberba. Mas como assim? Analisa. Se o Criador dos céus e da terra, aquele que disse haja luz, e naquele momento houve luz, aquele que falou e tudo foi para o seu lugar, aquele que com as próprias mãos formou o homem e soprou nas narinas daquele boneco inanimado ar dos seus pulmões, eu não sei como é que foi, mas ali aquele boneco inanimado passou a ter vida. Este já perdoou você. Daí você não se perdoa, você se coloca numa posição acima dele, e isso é soberba, arrogância. Se Deus já te perdoou, quem é você para não perdoar a si mesmo? Então pare com a condenação do diabo. Talvez você chegou aqui, aleluia, e todos os dias vozes vêm no teu ouvido dizendo você não vale nada, aleluia. E não é que fala a outra parte, mas eu gosto de você. Teve gente que achou que eu ia largar, né? Tchau. Não, hoje não. Satanás vem e diz para muita gente aqui, ó, vai ao gaio de pau, vai aos remédios, vai ao mundo, some, abandona tudo, chuta o balde. Tem um monte de gente, Satanás está falando esse monte de baboseira. Deixa eu dizer, não adianta você perdoar o mundo inteiro e não perdoar a si mesmo. Perdoe a si mesmo. E não é só questão de perdoar, irmão, é promover o perdão. Não adianta eu apenas perdoar, eu tenho que também ser um promotor de perdão. E é aqui que os homens, na sua maioria, pecam. Entendeu? Porque muitas vezes lá nas nossas casas, nas nossas famílias, nós não somos um catalisador de perdão, nós somos um catalisador de confusão. Uma confusão chega ali de um tamanho moderado, a gente só aumenta ela, que a gente libera palavras que deixa a pessoa mais enraivada ainda. Aquela pessoa chega ali já com 3 palavras, tu libera mais 2, a pessoa agora ficou com 5. Nós como homens, nós temos que ser aqueles que vêm para promover o perdão. Não é só a questão de perdoar, irmão. Você tem que ensinar os seus filhos a perdoar, você tem que ensinar a sua esposa a perdoar, você tem que levá-los ao perdão, você tem que falar sobre o perdão, você tem que orar pelo perdão, você tem que mostrar, aleluia, passagens bíblicas que falam do perdão. Você tem que ser instrumento de perdão na tua casa. Vocês conhecem aqui muitas pessoas que não perdoam, que nós não conhecemos. Então quer dizer o quê? Que essa responsabilidade de ser um promotor de perdão é muito mais sua do que minha. Às vezes os pais de vocês não perdoam alguém, às vezes a esposa, às vezes os filhos.
tem uns homens aí que, pelo amor de Deus, são mais descontrolados que as mulheres. Ai, meu bem, falaram de ti lá na empresa. Ai, falaram, meu bem. Ah, então amanhã a gente vai lá, eu seguro e tu bate. Tem uns retardados que são assim. Nós temos que ser o promotor do perdão, aquele que vai promover o perdão, aquele que vai chegar com aquela palavra, que a pessoa chegou com a gasolina, e daí você tem uma alternativa: ou você chega com o fogo, ou você chega com a água. Você tem uma escolha. Você viu que a pessoa está cuspindo marimbondo, daí tu vai chegar e vai ficar atusicando? Tem marido que é idiota, que faz isso, deixa a mulher mais atucanada. Isso é muita burrice, pelo amor de Deus. E não apenas promover o perdão, mas entender que nós, homens, carregamos o ministério da reconciliação. Jesus tinha esse ministério da reconciliação. Ele nos reconciliou com o Pai, e isso está sobre nós. Eu tenho que ser aquela pessoa que faz a reconciliação. É lá na minha casa? Não, é nas tuas amizades também. O teu filho brigou com o coleguinha, tu viu na igreja? Vai lá, irmão. Aleluia. Você tem duas alternativas. Outro diz: não brinca com fulano, que aquele ali é um endemoniado. Você tem essa alternativa. Ou você tem: não, vamos lá, vem cá, filho, vamos lá, pede perdão para o amiguinho, me perdoa, não foi por querer. Faça isso, irmão. É você que tem que fazer essa reconciliação. Isso é um ministério, Deus colocou sobre nós homens. Mas o que eu tenho visto é um monte de homem banana, mandado pelas mulheres. A mulher pega o osso com alguém, ao invés dele ajudar a apagar o fogo, o retardado vai lá e compra a gasolina. Você está entendendo? Tem homem que é tão idiota que a mulher brigou com 10 mulheres da igreja. E daí o retardado, ao invés de promover a reconciliação, não, ele promove a confusão. É mesmo, ela não merece. Ela merece o quê? Às vezes é duas mulheres em casa. Esse homem banana aí tinha que vestir uma saia. Deus que me perdoe. Irmãos, sabe por que o Senhor está procurando pessoas que têm um coração quebrantado? A Bíblia diz que o Senhor não rejeita o coração quebrantado. Sabe o que é isso? O Senhor não rejeita, quer dizer que nunca que você chegue diante dele, ele vai te deixar sem te atender. Nunca que você chegar diante dele, ele vai deixar você de lado. Nunca que você chegar diante dele, você sempre terá preferência. Aleluia, isso é um coração quebrantado. Aleluia. Agora, nesse mesmo versículo diz que o Senhor abate o soberbo. Mas eu tenho as minhas razões. Pois então, será abatido. Toma o que te mandaram. Chupa que é de uva. Nós temos que ser o exemplo do coração de Deus para todas as pessoas à nossa volta. Nós precisamos ser o exemplo do coração de Deus. Eu preciso ser o exemplo do coração de Deus. Que as pessoas que estão à minha volta olhem para mim e digam: eu quero ter o coração que essa pessoa tem. Eu quero ter o coração que ela tem. Uma pessoa, falar de mim, irmão, pode falar de mim, eu vou conversar igual, eu vou rir igual, eu não vou boicotar ninguém. Mas está falando de mim pelas costas, irmão. Isso aí eu já comi com farofa alguma vez.
E não parou por aqui, eu vou comer muita gente na minha frente vai me aplaudir, aleluia, e pelas minhas costas vai falar mal de mim. Irmão, isso aí eu já passei, eu não sou mais criança, eu tenho que ser um exemplo no coração de Deus. Não é questão de ser falso, irmão, não, é amá-los de uma maneira que constranja essas pessoas, porque isso irá mostrar de quem eu sou filho e para onde eu estou indo. Quem é você lá na sua casa? Outra coisa que nós temos que aprender lá na nossa casa é a vigiar. Nós muitas vezes largamos para as nossas esposas a vigília também. Deixamos as esposas que elas trabalhem o perdão, deixamos aos outros que trabalhem o perdão, porque é trabalhoso, difícil, custa lágrimas, custa o meu ego. Mas e vigiar? Por que nós vigiamos, irmãos? Porque é vigiando que nós vamos identificar quando o inimigo está agindo ou tentando entrar em alguma área da nossa vida. Às vezes o inimigo está tentando entrar numa amizade, às vezes o inimigo está tentando entrar num departamento da igreja, às vezes o inimigo está tentando entrar em um determinado momento, em uma determinada circunstância, às vezes é numa empresa, às vezes é entre colegas de serviço, às vezes o inimigo está ali. E nós temos que vigiar, irmão. O problema é que vigiar dá um trabalhão. Vigiar é emocionante, irmãos? Não. Creio que aqui, como são homens, eu acho que a maioria já viu filme policial, de ação, assim, coisa e tal. Às vezes eles fazem umas tocaias. E qual é uma das piores coisas nos filmes, nessas tocaias? Eles não gostam de ficar muito tempo lá, porque não acontece nada. Às vezes ficam semanas e não acontece nada. Vigiar dá trabalho, vigiar é trabalhoso, e nós gostamos de descansar. Então a gente vigia mais ou menos, a gente olha de vez em quando. E vigiar requer atenção, e atenção aos detalhes. E nós gostamos de ficar roncando, letárgicos, pasmados, aplastados. Como vigiar dá trabalho. Muitas vezes o inimigo entrou por uma série que a nossa família colocou diante dos olhos. Muitas vezes o inimigo entra por causa de uma amizade. Muitas vezes o inimigo entra por causa de um determinado aplicativo de telefone. Às vezes o inimigo entra, irmão, o inimigo pensa em um camarada que tem tempo de pensar em maneiras distintas de ferrar você. Ele é criativo, você não tem ideia. Imagina o diabo que não dorme. Enquanto você está dormindo, ele está pensando um jeito que ele vai fazer para derrubar você, para derrubar sua casa, para derrubar a tua família. É isso, irmão, exatamente isso. Ele quer arrebentar você. Mas nós somos lentos. É só uma amizadezinha. Não, ele é excêntrico. Daqui a pouco o teu filho está pendendo para um outro lado. Daqui a pouco o teu filho está usando umas roupas diferentes. Daqui a pouco o teu filho está indo, escutando umas músicas diferentes, tendo amizades diferentes. Daí quando eu queria pedir oração aqui na igreja, que meu filho se perdeu. Pare um pouquinho, irmão. Tu devia ter vigiado. Quando tu viu lá, porque não tomou uma atitude? Quando tu viu lá, porque tu não falou? Por que tu não berrou? Irmão, vigiar é nós. Daí tem uns bobaião que largaram para a mulher. Daí culpa a mulher, tu tá vendo? Tu é que não viu. Daí a culpada é a mulher. Sendo que quem tem que fazer as tocaias lá em casa é nós. É nós que temos que vigiar, irmãos.
E agora eu quero encerrar. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: quando Pedro e João chegaram naquela porta formosa, naquele dia, eles viram aquele homem destruído, arrebentado. E quando eles viram, algo queimou dentro do coração de Pedro e João. E algo brilhou. É tempo de milagre. E eles foram até aquele homem. E aquele homem que tinha no seu coração o desejo de entrar no templo, tanto que quando foi curado, o que ele fez? Entrou no templo. Irmão, ele fez aquilo que ele tinha mais vontade de fazer. Ele não foi visitar os parentes, ele não, os parentes que se lasquem. Eu quero saber do meu Deus. Eu quero é adorar. Pedro e João chegaram para aquele homem, e aquele homem achou que ia receber uma esmola, e ele estava olhando para as mãos deles, e Pedro diz assim para aquele homem: filho, olhe para nós, olha para nós, não é para as nossas mãos, não é aquilo que eu vou te dar, olha para nós. Aí quando aquele homem que estava olhando para as mãos, que não tinham nada, talvez pensando o que eles vão me entregar, quando eles dizem olhe para nós, e ele levantou os olhos, Pedro, ele diz: nós não temos prata, nós também não temos ouro, mas tem uma coisa que nós temos aqui que vale muito mais do que isso. Em nome de Jesus, levanta e anda. Ah, irmão, Deus me deu uma frase. Pedro e João mostraram àquele homem que o templo estava dentro deles, ou melhor, eles eram o templo. Uau! Eu quero que você entenda, irmãos, que aqui o véu do templo já tinha se rasgado. Antes estava na mão dos religiosos. Quando o véu do templo rasgou, e nós falamos alguns domingos atrás sobre isso, aleluia, o livre acesso, aleluia, ele veio, o Espírito veio e desceu, e lá em Pentecoste ele repousou sobre cada um daqueles que lá estavam, e agora eles não precisavam mais ir ao templo, aleluia, para sentir a presença, eles carregavam a própria presença. E eles identificaram que eles próprios agora eram o templo. Irmão, isso aqui muda tudo. Deus está chamando uma geração que tem o coração quebrantado ao ponto de que aonde vá, carregue o templo consigo, carregue o Espírito Santo, que nós sejamos a habitação que o Senhor deseja, aleluia, que nós sejamos a casa favorita, que nós sejamos o lugar aonde o Senhor prefere estar, que nós sejamos um lugar aonde o Senhor se sinta bem. Sabe o que Pedro e João, em outras palavras, disseram àquele homem?
eles disseram o seguinte: ouro e prata não é nada comparado ao que nós carregamos. Se coloca de pé. Aleluia. Ouro e prata não é nada comparado com o que nós carregamos. O que nós carregamos é superior a ouro, é superior a prata. O que nós carregamos é superior. Ah, irmão, aleluia. E o objetivo não era apenas transformação. O objetivo de Deus não é só que nós sejamos homens diferentes, não é apenas uma transformação interna dentro de nós, mas sabe qual é a verdadeira intenção do Senhor em nos fazer diferentes, em nos transformar? A verdadeira intenção é que a gente possa, aleluia, ser motivo de inspiração para todas as pessoas que estão à nossa volta. Em outras palavras, o principal objetivo em Jesus em transformar a mim e a você é que a gente possa, com a nossa vida transformada, atrair pessoas não para nós, mas para a presença que nós carregamos. E é aí que muita gente se perde. Tem muita gente que a presença que carrega atrai gente, mas ele está atraindo para si. Mas ainda tem um pequeno remanescente que está atraindo pessoas para aquele que está dentro de si. Aleluia, estão apontando para o Senhor, estão apontando, aleluia, para aquele que vem sobre as nuvens, estão apontando para aquele, aleluia, que um dia disse que voltaria. Resumindo, aleluia, o Senhor quer transformar a mim e a você, para que a gente saia mostrando que pode ser transformado quem quiser. Olhando para nós, eles possam ver e possam querer esse mesmo Cristo que fez algo extraordinário dentro de ti. Como pode alguém que não valia nada agora vale? Como pode alguém que só tinha palavra de derrota agora é uma bênção? Como pode alguém que vivia de miséria na esmola agora é próspero em tudo? Quando eu for transformado, os meus filhos serão transformados. Quando eu for transformado, a minha esposa será transformada. Quando eu for transformado, a empresa que eu trabalho será transformada. Quando eu for transformado, aleluia, quem olhar para mim não vai enxergar a mim, mas vai enxergar aquilo que nós carregamos. Que nós sejamos capazes de ter um coração que agrade o Senhor, que nós sejamos capazes de ser inspiração para os nossos filhos, que nós sejamos capazes de ser inspiração para as pessoas que olham para a gente, que nós sejamos capazes de inspirar aquele que não tem mais fé, que nós sejamos capazes de inspirar aqueles que estão pensando em tirar a própria vida, que nós sejamos capazes de inspirar aqueles que estão falidos, aqueles que estão no fundo do poço, que nós sejamos capazes de inspirar essas pessoas. Isto é produzir. Talvez você nunca vá orar por nenhum deles.
Quantas pessoas você já atraiu pelo teu testemunho? Ou quantas pessoas você mandou para longe pelo mesmo testemunho? O Senhor não rejeita um coração quebrantado. E eu quero que venha aqui à frente. Somente quem deseja ter um coração quebrantado. Ah, Senhor, eu não sei como, não sei nem por onde começar. Ah, irmão, não é só você não. E nós vamos orar nessa noite. Nós iremos orar. Nós iremos orar. Ah, Senhor, nós queremos um coração igual ao teu. Senhor, ensina-nos. Ensina-nos a ser perdoadores, ensina-nos a ter misericórdia. Eu convido você agora a abrir o seu coração para o Senhor. Você vai abrir o coração para o Senhor. Você que pode, coloque a mão no seu coração. E diga: Senhor, transforma-me. Transforma-me de dentro para fora. Transforma-me de dentro para fora. Oremos, Senhor, meu Deus, meu Pai. Ah, Pai querido, nós precisamos do Senhor. Ah, Senhor, o nosso coração é ruim. Ah, o nosso coração é ruim. Ah, Senhor, mas nós queremos ter um coração transformado, muda-nos. Só o Teu Espírito pode transformar, Senhor. Ah, Pai querido, transforma-nos. E tudo seja feito dentro de nós para que o Teu nome cresça, apareça. Ah, Senhor, nós queremos ser diferentes, nós não queremos manter-nos do jeito que estamos. Sim, Pai, nós estamos aqui pois nós ansiamos pela transformação, nós ansiamos por viver um novo tempo, nós ansiamos por Ti, Pai querido. Ensina-nos a ter um coração misericordioso, perdoador, maleável, acessível, aleluia, ensinável. Sim, Senhor, nós queremos, Pai querido, ter misericórdia das pessoas. Ah, Pai querido, trabalha dentro de cada um de nós, aleluia, trabalha dentro de cada um de nós. Nós precisamos, nós carecemos, nós não podemos viver sem Ti. Ah, Jesus, nós queremos se entregar a nossa vida para Ti, o nosso coração, Senhor, as nossas atitudes, Deus. Ah, nós queremos, nós queremos, nós queremos, nós queremos.
Ei, rebandelesta cantarabas, viribidalarabas. Santo, Shei canamante rebebas, te comanaya lebrabas, te quenamácia. Ah, Espírito, trabalha dentro de cada um de nós, Pai querido, que sejamos promotores do perdão, da reconciliação. Ah, Pai querido, que tenhamos a capacitação necessária, não apenas para liderar a nossa casa, mas também para vigiar em todo o tempo. Ah, Pai querido, capacita-nos, ensina-nos, Pai. Aleluia, nós queremos, aleluia, ser cada vez mais e mais parecidos contigo. Ah, Senhor, nós clamamos a Ti nessa noite, nós te agradecemos pela tua presença, pelo teu carinho, aleluia, até mesmo pelos problemas técnicos, nós te agradecemos, Pai querido, nós te louvamos. Ah, Senhor, trabalha-nos de dentro para fora, nós queremos, aleluia, te alegrar, Senhor, com nossas atitudes, nós queremos te alegrar e queremos frutificar, Pai querido, também, aleluia, no teu reino. Transforma-nos em pessoas parecidas contigo, para que possamos, aleluia, através do nosso exemplo, aleluia, trazer pessoas para ti, Senhor, e o teu nome seja engrandecido. Não permita que a arrogância e a soberba nos tome conta do coração, Senhor. Nós nos colocamos diante da tua presença, nós nos colocamos diante do teu altar, nós nos colocamos diante de ti, Senhor, e pedimos, leva-nos debaixo da tua mão poderosa, Senhor, para as nossas casas, e dá-nos um resto de semana cheio do teu Espírito, para a honra e para a glória do teu nome. Nós te louvamos, te agradecemos e engrandecemos, em nome de Jesus, amém.